Olá, seguidores do Instagram da TV Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e estou aqui mais uma vez para responder a respeito de algumas dúvidas, alguns questionamentos que foram levantados na nossa postagem que mais deu resultados, que mais deu engajamento essa semana, que era falando sobre o castigo de Deus. Na verdade, era uma pergunta: Deus castiga as pessoas? Essa era a pergunta lá da nossa postagem e nós tivemos várias interações aqui. Eu queria destacar algumas interações aqui, não vou ler na íntegra, mas vou tentar mencionar para você aqui. Alguém falou assim: Deus como pai castiga no sentido de ele querer nos corrigir, mas ele não é cruel nem vingativo. E aí a pessoa entra no assunto que nós estamos vivendo hoje, que é do coronavírus, dizendo que, na opinião dela, esses eventos que nós estamos vivendo não são um castigo de Deus, mas são sinais da volta de Jesus e consequências das escolhas humanas. Outra pessoa disse assim: acredito que não. Tudo que sofremos é consequência daquilo que deixamos de obedecer a Deus. Outra pessoa disse o seguinte: se Ele nos ama ou amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, por que há tanta miséria? A pessoa está perguntando. Por que a discórdia? Por que a violência? Por que existe o mal? Resumindo aqui a pergunta da pessoa. Aí outra pessoa disse assim: quando Deus mandava matar uma cidade inteira, o que era? Qual o castigo de Caim? Qual o castigo de Adão? A Torre de Babel? E ele começa a relatar aqui vários episódios bíblicos que aparentemente ele considera como castigos de Deus. E finalmente uma pessoa disse assim: Deus deve permitir Satanás fazer essas coisas para se cumprir as profecias. Tem mais um comentário aqui que eu separei, é uma pessoa perguntando: pastor, o que está acontecendo hoje? É Deus separando o joio do trigo? Veja, nós tivemos várias participações e eu já agradeço a você que participou aqui no nosso Instagram, que participou e que sempre comenta nas nossas postagens. Eu quero pedir a você que continue, nós queremos interagir com você, nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você pensa a respeito dos temas que nós postamos. Por favor, coloque lá a sua opinião, é muito bem-vinda. Mas eu queria falar com você aqui a respeito desse tema do castigo de Deus relacionado com o que nós estamos vivendo aqui hoje. É lógico que é um tema muito amplo, eu não vou conseguir abordar todas as questões pertinentes a esse tema aqui nesse vídeo, mas eu quero falar de maneira geral. Primeira coisa, Deus sim castiga os seus filhos, como um pai castiga o seu filho querendo corrigi-lo. E eu vou dar dois exemplos para vocês aqui da Bíblia. O primeiro exemplo é o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel havia se afastado de Deus e através do profeta Jeremias, Deus mandou várias advertências, vários pedidos de arrependimento ao povo, mas finalmente o povo de Deus não quis se arrepender e Deus enviou um castigo ou um juízo, como você queira chamar. Ele deu o cativeiro de 70 anos na Babilônia. O cativeiro, ele foi uma espécie de castigo de Deus para que o povo pudesse acordar e voltar para os seus braços. Outro exemplo bíblico é o exemplo do rei Manassés. Você pode encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 33. O rei Manassés estava em rebelião contra Deus, ele estava fazendo tudo o contrário de Deus e a Bíblia diz que ele fazia para provocar a ira de Deus. O que foi que Deus fez? Deixou com que os assírios o capturassem, enviou um castigo para que o rei pudesse se arrepender. E ele se arrependeu. A Bíblia diz que Manassés pediu perdão a Deus e então foi reintegrado ao grupo dos salvos e Manassés estará no céu na volta de Jesus. Ele será ressuscitado e irá para o céu ali por evento da volta de Jesus. Então, sim, Deus envia castigo para os seus filhos, mas todas as vezes que Deus castiga um filho, Ele quer recuperar esse filho, Ele quer trazer o filho de novo para perto dele, para dentro dos seus preceitos. Mas outra questão foi levantada aqui no nosso Instagram, que é a respeito da questão do mal. Será que Deus é responsável por todo o mal que a gente conhece? E aí a gente já lembra do tal do trilema de Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que viveu antes de Jesus e ele tinha um trilema que é conhecido até hoje. Ele fala mais ou menos assim: se Deus quer prevenir o mal, mas não pode, então ele é impotente. Se Deus
pode, mas não quer, ele é malévolo. E se Deus quer e pode, então por que existe o mal? Veja, esse é um tema bastante amplo e eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos essa questão do mal. Deus não criou o mal. Quando Deus criou o planeta Terra, tudo era perfeito. Quando Deus criou o universo, tudo era perfeito. E nós escolhemos o mal. Adão e Eva, como os primeiros humanos, escolheram se afastar de Deus e o mal entrou no mundo. O mal foi uma escolha dos seres humanos. Aí vem outra pergunta a respeito do mal. Então, por que Deus não intervém de tal forma que quando um filho dele for sofrer o mal, ele possa evitar? Por exemplo, alguém vai assaltar um filho de Deus, então Deus faz uma intervenção. Um acidente vai acontecer com o filho de Deus, Deus intervém. Alguém vai dar um tiro no filho de Deus e a bala se transforma em papel, sei lá. Por que Deus não faz essas coisas? E aqui entra outra questão importante. É que Deus nos deu algo que Ele respeita muito. Ele nos deu o livre-arbítrio. E se Deus interviesse todas as vezes que alguém fosse praticar o mal contra o seu filho, Deus estaria intervindo e anulando algo que Ele mesmo nos deu, o livre-arbítrio. Veja, são muitos assuntos que envolvem essa pergunta do porquê o mal existe. Por exemplo, o coronavírus é um castigo de Deus? Não. Veja, Deus já tinha previsto que essas coisas aconteceriam. Se você vai em Mateus 24, ele fala de epidemias. Mas Deus não enviou o coronavírus para nós. Simplesmente, nós estamos sofrendo consequências do grande conflito entre o bem e o mal e das coisas que nós fazemos que são contra a vontade de Deus. O coronavírus é uma consequência de escolhas ruins de seres humanos. Bem, deixa eu resumir isso tudo para você. O mal não foi criado por Deus. Deus criou tudo perfeito. O mal foi uma escolha dos seres humanos e por isso nós sofremos o mal. E Deus não intervém para evitar o mal em cada momento da história do planeta Terra, porque Ele estaria anulando o livre-arbítrio que Ele nos deu. Mas eu quero terminar dizendo para você que Deus sim já fez uma intervenção que foi e será definitiva em relação ao mal. Lá na cruz do Calvário, Deus venceu o mal de uma vez por todas. E quando Jesus voltar, Ele vai acabar completamente com o mal. Então, você quer estar do lado de Jesus? Se você estiver do lado de Jesus, você está do lado daquele que um dia vai erradicar o mal e recriar o mundo da forma que Ele criou inicialmente. Deus não criou o mal, mas um dia Ele acabará com o mal e nos devolverá um mundo perfeito. Você crê nisso? Creia na graça dele e a salvação está garantida para você.